Você também já deixou uma moedinha de R$ 1 cair no sofá, no chão, ou até mesmo já pisou em uma moeda de R$ 1 e falou, nem vou abaixar para me pegar esse R$ 1, porque nem compensa? Posso te afirmar que esse pensamento que está te impedindo de construir uma vida financeira. Como assim? Bom, gente, quando nós começamos a construir uma vida financeira, quando nós começamos a ter uma reserva financeira para ter uma paz futuramente, né, uma tranquilidade, uma vida mais estável, ou até mesmo realizar um sonho, qualquer valor vale a pena. Pode ser centavos, 5 centavos, 10 centavos, não importa. E eu vou provar isso pra você no final desse vídeo. Por quê? Porque muitas vezes a gente é egoísta, a gente tipo assim, não acha que aquele valor não vale nem a pena baixar para poder pegar do chão, né? Por exemplo, essa moedinha aqui de R$ 1, que não vale a pena nem sequer perder o tempo de abaixar ali para pegar essa moeda que caiu no chão ou que você chutou na rua, enfim. E muitas vezes é esse pensamento que te mantém cada vez mais no caos financeiro. Por quê? Porque a falta, né, daquela mentalidade de saber que mesmo pouco funciona. Quero dizer para vocês nesse vídeo, gente, que o problema não é esse pequeno valor, mas é o hábito que você não tem. Porque quando você tem o hábito de guardar mesmo poucos valores, você tem a mentalidade de saber que mesmo pouco, esse valor faz total diferença. Quando você tem uma reserva financeira, você coloca lá, por exemplo, eu comecei minha reserva financeira recentemente, então o valor é pouco, né? Como teve uma seguidora que comentou em um vídeo que ela começou colocando R$ 20 na reserva financeira dela e que hoje ela tem R$ 600, né? Ou seja, ela já tá vendo esse crescimento dia após dia, né? Com esse hábito. Porém, R$ 1 que crescer na conta dela diariamente, né, de rendimento, né, digamos que só por aquele dinheiro tá guardado ali, já é um rendimento. Então assim, quer dizer que R$ 1 que pingar na sua conta do rendimento, você não vai querer? Lógico que você quer. Então muitas vezes a gente é egoísta de achar que uma moeda de R$ 1 não faz diferença na nossa vida, que não vale a pena guardar uma moeda de R$ 1. Por muitos anos da minha vida, gente, eu achava que moeda era um peso, que moeda não servia de nada, que eu odiava a moeda, inclusive, e que eu podia chegar em qualquer lugar, eu já queria gastar uma moeda de R$ 1, porque para mim não fazia o menor sentido. E não era só uma moeda de R$ 1, não, poderia ser uma bolsinha cheia. Para mim não fazia sentido ter moeda, né? Então assim, esse pensamento que me manteve por muito tempo da minha vida nesse caos financeiro. Como assim? Por muitos anos eu fiquei presa nisso, né? Gastava R$ 20, R$ 10, já cheguei a achar que R$ 50 não fazia sentido guardar, porque, né, valia mais a pena comprar algo. Então assim, quando a nossa mente muda, né, todo o jogo fica diferente, muda todo o cenário da história. Então, digo para vocês que eu tenho certeza que depois que você assistir esse vídeo, você nunca mais vai ignorar uma moeda de R$ 1. Muitas vezes a gente pensa assim, né? A gente não dá valor, né? Uma pequena quantidade dessa. Por exemplo, a gente acha que é pouco, não vale a pena, mas você pisaria numa nota de R$ 100? Tenho certeza que não, né? Então, por que que você iria, né? Não querer R$ 1? Por que que você iria desprezar R$ 1? Então, quando a gente pensa assim, a gente precisa entender que são várias quantidades dessa que dá R$ 100. Então, por que que a gente vai, se a gente for comprar algo que custa R$ 100 e a gente não tiver R$ 1, a gente não vai comprar, porque tá faltando R$ 1, né? Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, é essa diferença que constrói a nossa vida financeira, tá, gente? Que constrói um patrimônio, que constrói o nosso patrimônio e que muitas vezes começa exatamente desse valor, tá? De pequenos valores. Uma das coisas que eu acho assim que a gente precisa entender é que quando a gente começa, né, e a gente entende que a gente precisa cuidar do pouco, a gente também aprende a cuidar do muito, né? Por exemplo, você vai na padaria comprar algo para tomar café, você vai, né, tem digamos que um troco, né? Você vai receber um troco lá de R$ 1, R$ 1,50, R$ 2, enfim. Aí
ao invés de você pegar esse valor, toda vez que você for na padaria, ao invés de você pegar esse valor e levar para casa, colocar lá em um cantinho, para depois você guardar e colocar na reserva financeira, você ter esse hábito de comprar todo dia um doce, nessa mania de todo dia comprar um doce, ao invés de pegar o seu troco, né, para poder guardar. Então, assim, isso faz total diferença, né? Uma hora você esquece um valor na bolsa, outra hora você acha uma moeda aqui, outra ali. Então, assim, isso faz uma diferença gigantesca na vida da gente, tá, gente? Então, assim, são pequenas decisões que modam o nosso pensamento, né? Que modam a nossa mentalidade, que faz com que a gente cresça financeiramente futuramente. Porque, assim, se você despreza R$1, infelizmente, né? Você nunca vai construir uma vida financeira. Gente, esse passarinho hoje tá aqui, tá? E qual é o verdadeiro inimigo do seu ego, né? O verdadeiro inimigo, gente, não é gastar R$1, mas é gastar vários valores, que isso se torna um valor grande, né? E muitas vezes o problema não tá nem no gasto, mas sim na forma de pensar, como eu já falei pra vocês. Essa forma de pensar, né? Esse pensamento pequeno de achar que esse valor não serve, que esse valor não vai fazer diferença alguma. Isso é que nos leva cada vez mais para o caos financeiro. Muitas vezes, eu lembro já de eu chegar no mercado, em padaria e tal, e eu trocar 5, 6, 8 reais de moeda para comprar alguma coisa, porque eu não gostava de moeda, porque eu achava que moeda me atrapalhava. Enfim, aquele pensamento minúsculo, né? Uma mente pequena, uma mente, digamos que sem um pensamento no futuro. Porque quando a gente pensa assim, gente, mas é uma vez ou outra que eu vou ali na padaria, mas não é. Porque na maioria das vezes você sempre compra água, doce, digamos que uma guloseima aqui, outra ali, né? É um Pix, é uma pequena compra. Então, assim, faz total diferença. São coisas que, quando você soma no final do mês, esse valor dá um valor bem grande. Então, assim, são pequenos valores que você acha que não faz diferença, mas quando você vai ver, talvez esse maior, né? Esse maior rombo que você tá tendo, tá saindo justamente desses pequenos valores que você acha que não faz diferença, né? Então, assim, quando você... por exemplo, se você vai trabalhar todos os dias e ao invés de você levar água de casa, você compra água várias vezes, porque às vezes, por exemplo, dá para você levar, digamos que, né, para economizar uma parte. Eu não vou levar café de casa porque é mais prático comprar, mas muitas vezes, gente, isso sai mais caro do que a gente pensa. E uma coisa que eu tenho para falar para vocês nesse vídeo é o seguinte: o nosso cérebro, ele funciona através de hábito. Como assim? Eu tenho o hábito de levantar todos os dias 6 horas da manhã. Mesmo antes do meu despertador tocar, faltando 5 minutos, eu já acordo. Por quê? Porque meu cérebro já habituou naquele horário. Meu cérebro já entendeu que todo dia naquele horário eu tenho que acordar, porque eu tenho uma obrigação. Então, assim, se seu cérebro aprende que mesmo que seja uma notinha só, uma moedinha só de R$1,50, o seu cérebro vai habituar. Toda vez que aparecer aquela moedinha, você vai falar, epa, eu preciso guardar. O seu cérebro já vai estar habituado, porque o nosso cérebro, gente, ele funciona através de hábito. O nosso cérebro, ele é muito inteligente, né? Então, assim, o nosso cérebro, ele aprende pela repetição, né? Pela repetição de coisas que a gente faz. Por exemplo, você começa uma nova rotina, nos primeiros dias é horrível. Porém, depois que você pega aquele costume, aquele hábito, né? Você faz automaticamente. Por exemplo, eu tenho minha geladeira aqui, se eu venho pegar alguma coisa a todo momento, eu venho na geladeira toda hora. Mas se eu tiro ela desse lugar, eu venho aqui por várias vezes nesse mesmo lugar pegar alguma coisa. Por quê? Porque meu cérebro estava habituado que a geladeira era ali. Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele funciona por repetição. Por exemplo, você faz todo dia caminhada pela manhã. Todo dia você vai para academia pela manhã. Todo dia eu acordo 6 horas pela manhã. Então, antes mesmo do meu despertador tocar, eu já começo a despertar. Por quê? Porque o meu cérebro já habituou que aquele horário é o horário dele despertar,
porque eu tenho uma obrigação a fazer. Quem aprende a guardar R$1, aprende a guardar 100 e aprende a guardar 1.000. Da mesma forma que se você não aprende a guardar R$1, R$10, R$50, você nunca vai aprender a guardar um grande valor. Você pode ganhar bem, mas você nunca vai guardar. Por quê? Porque o seu cérebro não tem esse hábito dessa repetição, né, de guardar, de ter alguma coisa guardada, entende? Nós precisamos entender, gente, que se nós temos uma reserva financeira, no começo, é pouco que vai render, sim, é pouco, centavos, né, depende do valor que você vai colocar, mas a gente precisa entender, nós precisamos entender que se, por exemplo, você coloca lá R$50, ele rende um valor, aí depois você coloca mais R$10, vai render mais um pouco, e assim sucessivamente. Então, cada vez que você coloca, né, o efeito bola de neve, cada vez que você coloca aquele valor lá, aquele valor vai começar a crescer, aquele valor vai começar a, né, cada vez mais criar aquela flechinha verde para cima, que é o sinal que tá crescendo, né, cada dia mais. Então, assim, a gente precisa entender que todo dia cresce um pouquinho, né? Então, no final do mês, dá um valor X. Então, olha como foi bom esse valor, né? Por exemplo, no mês. Esse valor X no mês. Pronto, foi ótimo. Muito melhor esse valor guardado que você tem, mais o valor positivo dos juros compostos ao seu favor. E sem falar também que você... Ao invés de você estar com aqueles R$20 que você acha que é pouco, né, R$10 que você acha que é pouco, ao invés de você estar devendo ele na fatura do cartão de crédito, ele está ao seu favor lá na sua conta. Então, assim, entenda que é o hábito que faz com que você aprenda a guardar. Então, assim, não adianta você ter muito, não adianta você ter um salário maior, porque não vai funcionar através do que você ganha, mas através do hábito e da forma como você administra o seu dinheiro, tá bom? Imagine você fazer isso do hábito durante um ano fazendo esse hábito, e aí você pensa assim, mas é muito pouco se eu guardar R$1, por exemplo, toda vez que surgir R$1 eu guardar, ao invés de eu comprar uma bala, um doce, né, para eu poder, digamos que, porque não tem diferença alguma, cada vez que surgir uma compra por impulso, você ter aquele hábito de falar, não vou gastar porque eu vou guardar. Então, assim, isso vai criando aquele hábito cada vez mais. Então, assim, imagine que seja um ano nessa vida. Imagine que seja um ano nessa vida. Imagine que você esteja há um ano ignorando esse valor. Quanto é que você não consegue ter em um ano? Tipo assim, quando a gente pensa assim, imaginando, né, o valor em si, parece assim, Ave Maria, que mais faz diferença assim, gente. Ou a gente precisa entender que todo patrimônio começa de pequeno. Todo e qualquer patrimônio ou qualquer hábito. Por exemplo, você começa a academia, você não já começa tendo um resultado de 100%, né? Você leva anos para você construir aquele shape que você quer. Você começa uma alimentação, uma dieta, você não já começa, né? Você pisa na bola, às vezes você come, às vezes uma coisa que você... Enfim, mas sempre... tem que começar de pequeno, independente do que seja qual for a área da vida da gente, começa de pequeno. E o patrimônio aqui não vai ser diferente, né? Então, assim, se a gente desperdiça esses pequenos valores, cada vez mais fica distante dos nossos sonhos. Aí você imagina que você vai trabalhar todo dia, né? Aí você leva alguma coisa de casa, né? Ao invés de você querer comprar todo dia, né? Porque, mas aí vai gastar gás, vai gastar comida, vai gastar tempo, não vale a pena. Gente, se você for pensar pelo lado, assim, falando financeiramente, compensa, porque você imagina, né, quantas coisas você não faz através daquele valor, quantas coisas você não faz, gente, tipo, se você for uma pessoa que você for, né, focada, ter a mente bem centrada, você vê que você tira muito gasto, ao invés de você comprar tudo, né, ao invés de você fazer, por exemplo, quando você dá vontade de você comprar um refrigerante, um doce, um iFood, você pensa, não, eu não vou comprar porque eu não tô querendo isso, eu tô querendo gastar esse valor e esse valor eu preciso guardar. Então, assim, isso faz com que você comece a treinar a sua mente, né? Você não quer comprar porque você
você está precisando, você quer comprar porque você está querendo satisfazer, né, o seu cérebro, você está querendo, como que eu falo? Aquela história da dopamina. Você está querendo dar um momento de satisfação momentâneo para o seu cérebro, né? Então, assim, ao invés de você né, satisfazer o seu cérebro momentaneamente, né, guarde esse valor ou o valor que você tiver ao invés de você fazer isso, né? A gente pensa assim, né, gente, que quem pensa diferente melhora a situação financeira. Lógico que melhora. Porque assim, você imagina que uma pessoa que ela não tem a mentalidade focada, que ela não tem uma mente centrada, que ela não pensa no futuro, ela vai viver para sempre naquela vida, naquele mundo, daquele jeito. Por quê? Porque da mesma forma é uma pessoa que ele ganha muito bem, né? Imagina uma pessoa que ela ganha super bem, né? Que tem um valor ok na conta, mas que essa pessoa não aguenta ver. E assim, gente, existe uma grande diferença em quem pensa, né, no futuro, que quer ter um futuro, digamos que ter um patrimônio, e em quem anda endividado. Por quê? Porque essa pessoa, né, que ela pensa no futuro, ela treinou a mente a pensar que precisa guardar, né, investir ao invés de gastar, né? Que esse valor é muito mais importante guardado do que gasto, né? Em coisas, né? Que não faz tanto sentido. Então, nós precisamos entender que muitas das vezes não é que a gente vai deixar de realizar um sonho, né? Futuramente, uma meta, uma coisa assim, mas precisamos entender que temos que ter um valor para pelo menos nos dar uma paz e uma estabilidade financeira, certo? Então, assim, não importa o valor do salário em si, o que importa é o hábito que a pessoa tem. Como eu já falei, tem pessoas que desperdiçam, né, pequenos gastos e que, no fundo, aquilo se torna uma quantia que estraga uma grande meta no futuro, né? Talvez ao invés de estivesse guardando, essa pessoa tá gastando. Então, ela vai viver sempre nessa pindaíba, né? Nessa vida aí que acha que pode viver, que não importa, que o amanhã, né? Lógico que só pertence a Deus. Mas nós sabemos que quando nós pensamos no futuro, a gente evita ansiedades, né, e transtornos relacionados à nossa vida financeira. Digamos que, por exemplo, esse R$1 que você acha que não importa, que não serve de nada, imagine só, né, que esse valor cresça, né, esse R$1 hoje, aí é R$2 amanhã, aí é R$10 o mês que vem, né, e assim sucessivamente. Isso vai ficando cada vez pior, isso vai se tornando cada vez mais longe, né? Então, pequenas mudanças crescem naturalmente. Se você começa guardando R$1, depois R$5, depois R$10, né, daqui a pouco você já está guardando 100 mil. Então, você precisa ter essa mentalidade que você precisa se organizar, você precisa ter uma mentalidade que você entenda que é melhor ter algo guardado rendendo pouco do que nada, certo? Hoje eu quero te propor aqui um desafio de toda vez que surgir esse valor ou menos, não importa, ao invés de você gastar, você guardar, tá? Quero ver em um mês essa história de, ao invés de, né, comprar tudo por impulso, fazer tudo por impulso, onde é que vai te levar essa questão de você se organizar e não gastar toda vez que aparecer, você guardar ou no cofrinho ou em uma conta, enfim, não importa, para você ver a diferença, né, de como isso mudou, né, depois que você começou a ver isso, tá bom? Peço pra vocês, gente, que se esse vídeo serviu de alguma coisa pra vocês, tá? Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Meu muito obrigada. Se esse vídeo te acordou de alguma forma, peço que você deixe o like, o hype, que isso ajuda demais, tá? Dá um hype aí. Se esse vídeo também fez você lembrar de alguém, envie pra um amigo ou uma amiga, tá bom? Deixe aqui nos comentários dizendo o que esse vídeo trouxe de mensagem pra você, o que você achou desse vídeo, tá certo? Meu muito obrigada. Se caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal. Grande beijo, forte abraço. Fiquem todos com Deus e eu espero você lá no próximo vídeo.